tão novos, mas já tão resmungões, pequenos. Agora não, rejuvenescidos. Aquela cara fechada, aquela roupa estranha, mudada, transformada, a luz de Deus, a glória de Deus brilhando em você, como Moisés que subiu no monte Horebe, conversou com Deus, se encontrou com Deus, e ao descer, sabe, colocou um véu no rosto dele, que brilhava tanto, que as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés. Assim vai ser você, a glória de Deus vai brilhar de tal forma, que as pessoas não vão entender. Vão perguntar para você o que aconteceu, e você vai poder dizer: Jesus Cristo passou pela minha vida e mudou o meu viver. Mas cadê aquele jovem chato, aquele jovem rabugento, triste? Cadê aquela mulher que mentia, que enganava? Cadê aquela pessoa que dizia não ter fé? Que igreja que nada, que missa que nada? Cadê aquele, graças a Deus, morreu? Aquele ficou na cama. O que Jesus Cristo levantou é nova criatura. Eu sou nova criatura. E aí, continua o relato dos Atos dos Apóstolos. Após esse grande sinal, essa grande vitória do Senhor Jesus na vida desse homem e na vida de todos aqueles que se sentiram contagiados e quiseram fazer a mesma experiência, quiseram servir a Jesus Cristo, conhecê-lo, adorá-lo, fazer parte do seu povo, o que acontece? Em Lida, uma menina fica doente e morre. Sabendo do que tinha acontecido com Enéas, mandou chamar Pedro. Meu irmão, minha irmã, às vezes as pessoas podem até nos ridicularizar por causa da nossa fé, podem até achar estranho nós vemos na igreja de madrugada, tudo mais é normal. Acordar por causa do futebol de madrugada é normal, assistir corrida de madrugada é normal, sair viajar de madrugada é normal, mas ir para a igreja é algo, parece que escandaliza, meio que anormal. E às vezes, depois de tudo que você foi vivendo, pode ter certeza que muita coisa será diferente. As pessoas vão dizer para você: você está exagerando, não precisa de tudo isso não, rezar desse jeito não, e a igreja desse jeito não. Agora está até falando de Deus, agora tem a Bíblia no seu carro, leva a Bíblia na bolsa da escola. Isso está muito estranho. Mas pode ter certeza que na hora que elas precisarem, é atrás de você que elas virão. Podem falar o que for, podem ir na reunião de família, no churrasco de família, fazerem piadinhas com você, darem risadas de você, mas na hora que precisarem de uma palavra, na hora que precisarem de oração, na hora que a água subir no pescoço, é atrás de vocês que eles irão. Foram atrás de Pedro. Pedro coloca todo mundo para fora, na casa onde a menina está morta. Deus só pode operar na nossa vida se houver fé. Talvez pudessem haver pessoas ali que pela falta de fé atrapalhassem na obra de Deus. Quem dera todos nós tenhamos fé, ou se não tivermos, peça e Deus te dá. Ou temos fé ou não temos. Você deve saber se você tem ou se você não tem. Se tem, que Deus confirme a sua fé. Se você não tem, peça a Ele a graça e Ele te dará. Senhor, que eu tenha fé. Vamos fazer esta oração. Senhor, que eu tenha fé. Senhor, que eu tenha fé. Senhor, que eu tenha fé. Pedro também, com a simplicidade que é típica de Deus, nós que confundimos Deus, queremos entender e fazemos aí tantas elaborações, formas de pensamento, e tentamos achar a origem de Deus, isso e aquilo, onde Deus está, como Deus é. Ficamos tão preocupados às vezes com coisas que, mais do que ideia, tem experiência de Deus. Tem muita gente que conhece a Deus, estudou sobre Deus, mas não experimentou a Deus. De nada adianta. Pedro se aproxima da menina, volta-se para o seu corpo e diz: Tabita, quer dizer menina, quer dizer bela menina, formosa menina. Gente, Deus nos criou, Deus caprichou em nós de tal forma que todos nós somos belos, somos formosos. O que nos destrói, o que arranha a imagem de Deus em nós é o pecado.
Mas Deus quer que você seja cada vez mais o belo, a bela, o formoso, a formosa. E Pedro diz àquela menina, bela menina, formosa menina: Deus te olha, Deus te enxerga. Levanta-te. Hoje o Senhor também deseja, no meio de nós, dizer a mesma coisa: levanta. Então a menina abriu os olhos e viu Pedro, sentou-se. Pedro deu-lhe a mão. A partir do momento que Jesus nos levantar, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar. Nós precisamos de irmãos e irmãs na fé que nos ajudem, nos coloquem cada vez mais na presença do Senhor. Chega de pessoas na nossa vida que nos tirem de Deus, que nos roubem de Deus. Nas mãos de quem você tem segurado? Atrás de quem você tem ido? O que é que você tem permitido que cada vez mais na sua vida entre a destruição, o erro, o pecado, a morte, a mágoa? O que tem apagado a luz de Deus na sua vida? Então ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. E aquele fato conhecido chegou ao conhecimento de muita gente na cidade de Jope, e muitos acreditaremos. Que eu e você acreditemos no Senhor, e que todos aqueles que têm em casa e fora de casa, que encontrarmos pelo caminho, por causa da obra maravilhosa e grandiosa de restauração e libertação, pura restauração que Deus fez em mim e em você, as pessoas creiam em mim, que não fazem parte desse povo, como eu e você fazemos. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por todos nós, e que o Espírito Santo continue a nos conduzir e a nos manifestar cada vez mais a glória de Deus.